obrigado pela audiência. Mais uma vez, começando o programa da Acreditare aqui na Connect TV. E você já sabe, é a receitinha de bolo. Você pode dar um joinha, você pode se inscrever no YouTube, assim como você pode assistir pela televisão, pelo app ou até pelas mídias sociais. A maneira é sua desde que você assista e a gente vai ficar muito feliz com a sua audiência. Hoje eu tenho uma convidada também muito especial. Eu quero falar muita coisa com ela e como ela tem muitos temas, nós faremos o programa em 2 etapas. Um hoje e um outro para a semana que vem, que eu quero que você assista com muito carinho, porque o assunto é bom. Nós vamos falar sobre liderança nesse programa e depois, no outro, a gente vai falar sobre o livro dela, que é fantástico. Hoje com vocês aqui, a Dinamar, olha que nome, Dinamar. Eu vou lembrar do mar. Mar, adoro o mar. Fala o nome da japonês para o pessoal com a sua... Makiyama. Makiyama, que nome lindo, olha que nome, que é montanha, né? Significado de montanha. Muito bacana esse nome. Aliás, nome japonês, a gente estava falando aqui, né? Sempre tem uma história e sempre muita cultura, né? Do povo japonês. Sou muito agraciado porque senão eu não teria minha profissão, que é qualidade. Fazer gestão de qualidade, se não lembrar de japonês, você não fala de qualidade, né? Isso é verdade, né? Seis Sigma, Toyota e etc. E assim vai. Lembra a qualidade, né? 5S. 5S e assim vai. E assim o meu vai. nome ele tem um significado, não só o Makiyama, que é montanha, como você falou, né? Mas eu gosto muito de lembrar que meu pai dizia que Dina é força. É verdade. Né? Força do mar, né? É. Então, Dinamar vem de força do mar. Então, eu gosto de fazer essa associação de força junto com o mar, que é paz e tranquilidade, né? Ô Dinamar, eu não quis falar o seu currículo e eu deixei para você falar, porque eu vi que tinha tanta coisa lá. Como você já trabalhou, minha querida, que coisa mais gostosa aquilo. Quando eu vi, eu falei, que maravilha. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho experiência. Precisa ver o seu currículo, porque depois que vê vai ficar na dúvida se tem tanta experiência assim. Me conta as principais, aquelas que você fala assim, isso aqui, porque é CEO, já foi tanta coisa, me fala um pouquinho dela. Eu gosto de falar um pouco da minha formação, começando por ela, né, que eu sou formada em matemática. Primeira faculdade. Explicado. Eu sou formada em matemática, estatística e psicologia. Manda um abraço pro Eric, meu filho, que ele é professor de matemática. Ó o Eric aqui, ó, matemática. Então, matemática, estatística, psicologia, né? Quer dizer, eu trilhei aí um caminho pela área de exatas e na sequência para a área de humanas. Eu sou CEO do Grupo Makiyama, que são algumas empresas no grupo. Hoje atuo também como consultora de carreira. Já tenho 30 anos aí de estrada, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes especialmente agora, principalmente empresas de grande porte, como Caixa Econômica, Banco pequena. de Brasília, né? E assim por diante. Então, empresas bem grandes e com um histórico aí. E eu sei que o livro vai ficar para a semana que vem, mas fala só o título do livro para o pessoal ver que coisa mais bonita do nome do seu livro. Mapeando potencialidades, né? Olha que legal, pessoal que trabalha com gestão de pessoas, veja como é rico isso. Mapeando potencialidades, isso é fantástico. Nós temos que trabalhar sempre pelo lado positivo. Sim, e isso, com certeza, esse nome me inspira esse lado positivo. Porque todo mundo pensa muito em gaps, né? O que eu tenho para desenvolver, quais são minhas lacunas, aonde eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer para melhorar. E eu comecei a pensar diferente. Nós temos potencialidades, né? Sim. Por que ficamos focando nos gaps e esquecemos um pouco daquilo que a gente tem enquanto potencial? Poxa, você fez eu lembrar de uma coisa que quando eu acompanhava mais as consultorias, eu tinha só vendia as coisas que tivesse nome ou americano ou nome internacional. Era raro você, quando colocava o nome em português, o pessoal, o que é isso? E eu tinha até uma certa mágoa, porque eu achava assim, nós somos brasileiros, nós temos que seguir isso. Você acha que realmente falta a gente ter esse patriotismo de defender coisas do Brasil, coisas que
são nossas? Eu acho que falta sim. Se hoje em dia, e sempre foi assim, né? Até hoje eu ainda sinto isso no mercado, que você precisa trazer um nome em inglês algumas vezes para sua fala para dar um certo glamour naquilo que você está falando, né? Mentor, não é mentor, é mentoring. Mentoring, né? Então, se você não traz isso dessa forma, parece que aquilo que você está trazendo é alguma coisa assim, tupiniquim, sabe? Que você não estudou fora, que você não tem uma pós fora do Brasil, né? Tudo isso é muito valorizado. E é um engano, né? Porque nós, quanto profissionais, quando vamos para fora do Brasil, nós temos qualidades que eles admiram muito em nós, né? Uma delas é a nossa empatia, né? O nosso jeito de lidar com problemas. A nossa resiliência. Né? Nossa habilidade em lidar com problemas, né? Que é o que a gente mais faz. Né? Superar crises, tipo crise financeira, política. Tudo. A gente guerra. supera tudo o tempo todo, né? É verdade. Então, isso é muito valorizado lá fora. Mas nós aqui não damos muito valor a isso, né? Por isso a gente tem que valorizar nossas potencialidades. Mas vamos lá. Vamos falar de líder. Você viu que a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar o programa. E eu separo bem gerente, coordenador, líder. E o líder, para mim, ele está mais por lado de mobilizar, influenciar, causar desafios. E aí você me deu uma deixa que eu gostaria que você falasse do líder situacional, é isso? Isso, né? Isso é muito bacana. Eu gosto muito dessa terminologia e dessa teoria, que é a liderança situacional. Então, eu entendo que você pode ser um bom supervisor, você pode ser um bom gestor, você pode ser um bom superintendente ou um bom diretor. Dentro dessas funções que você executa, você pode ser um líder situacional. Certo. Qual é o foco da liderança situacional? Ela não está em você quanto pessoa. Ela não está na sua mudança quanto estrutura de ser humano. Então, se você é uma pessoa mais reservada, não tão comunicativa ou não tão aquilo, se você faz uma leitura do teu colaborador, da pessoa que trabalha com você e como você pode motivá-la, você vai liderar aquela pessoa de acordo com o profissional, com a situação, com o projeto. Então, é uma liderança que você direciona para a situação. Por isso que ela chama situacional. Sim. Né? Então, se eu tenho ali um profissional que está trabalhando comigo, mas eu preciso agir com ele de uma forma mais direta, mais objetiva, eu vou agir dessa forma. Certo. O outro, ele já é um profissional que caminha sozinho, ele já tem um caminho para seguir, então eu vou lidar com ele de uma outra forma. Eu já tenho um que é top, ele já faz sozinho, ele acontece, eu vou dar para ele aquele caminho. Então, eu consigo lidar com cada um de acordo com o perfil dele e não o meu perfil. Sei. Isso inverte. Entendi. Né? Isso inverte. Muito bacana, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma e desenvolver pessoas dessa forma. E você escolheu uma área que eu fico imaginando o desafio, porque você não quis só a área privada ali, né? Aquela das empresas tradicionais, você foi escolher a área pública. Me conta, é mais difícil formar um líder na área pública? Sim, é mais difícil. Primeiro porque você tem que levar em consideração que esse profissional, ele entrou na área pública através de um concurso. Pronto, eu sou intocável. Né? Ele estudou conhecimento teórico. Ele estudou livros e mais livros sobre coisas que talvez ele nem vai usar no trabalho. É como se fosse um vestibular de português, de matemática. Ele estudou isso e ele passou. Olha que incrível, ele sabe muito de português, muito de matemática, muito de legislação e entrei na empresa. Certo? Entrei lá, cheguei lá, vou exercer uma função. Primeiro eu tenho que aprender a parte técnica, prática, né? Vou ter que me desenvolver. E normalmente essa pessoa é muito técnica. E aí precisa-se de um líder lá dentro para gerenciar uma área ou uma equipe. Tá? Hoje as empresas públicas, é um engano que as pessoas têm achar que a maioria desses cargos são as pessoas são colocadas por indicação.
Não é mais, não é na mais. maioria não é mais. São processos seletivos internos. E aí você vai olhar a competência. Competência para liderar, competência para gerir pessoas, né? E aí você tem que escolher entre essas pessoas. É diferente da empresa privada. Ok, não tenho ninguém aqui para liderar, eu trago de fora. A área pública tem um outro problema, tem que ser entre esses. Ah, você falou uma coisa que eu achei fantástica. Você sabe que eu sou apaixonado por essa palavra competências. E aí eu separo essa palavra, né, em algumas outras para poder entender melhor. E aí a pessoa fala assim, como você me avalia, como você avalia a minha competência? Aí eu, para avaliar sua competência, eu primeiro tenho que ver seu conhecimento. Depois eu vou pensar na sua habilidade, depois na sua atitude. Só depois é que eu vou conseguir definir a sua... E aí a pessoa fica, não, mas eu não tenho conhecimento. Mas... Então a gente já começou errado, porque na avaliação eu preciso... Você acha que essa separação, que já é tradicional do chá, conhecimento, habilidade e atitude, agora colocaram uma nova, que virou chá, tem que ter o resultado, né? Que é o resultado. Você acha que isso é importante para a gente falar em potencialidade? Eu acho que é essencial. Ótimo. Né? Eu acho que não é estou essencial. Tão furado. Não tá. Né? Porque eu preciso saber, antes de qualquer coisa, se você sabe o que vai fazer. Sim. Certo? Que é o conhecimento. Sim. Se você não sabe o que vai fazer... Primeiro ser, né? Não tem a teoria. Depois, se você sabe fazer, que é a prática. Que é a habilidade. Você precisa saber fazer. Então, não adianta, vamos pensar no concurso público. Eu estudei tudo sobre auditoria. Legal. Fiz a faculdade, né? Terminei, li todos os livros, sei todos os artigos, as normas e os procedimentos. Tenho conhecimento. Agora, você sabe fazer um documento, pegar uma auditoria do começo ao fim, olhar todos os detalhes? Habilidade. Verdade. Você só vai ganhar isso fazendo. Fazendo. Né? Praticando. Isso, praticando. E depois você vai ter que ter atitude para fazer. Porque tem gente que tem o conhecimento, fez a faculdade, não gosta de fazer. Na hora que ele vai pôr na prática, ele não gosta. Né? E se ele não gosta, ele não vai ter o quê? Atitude. A gente vê isso muito... Eu não estou falando mal, meus queridos, pelo amor de Deus, não pensem. Eu vejo muito isso em enfermagem. A enfermeira, às vezes, ela estuda e ela pensa, não, eu vou ser uma enfermeira de papéis, de processos, gestão. E aí ela não consegue logo de cara. Ela entra, e aí ela começa a ter que aplicar a medicação, fazer toda a parte mais técnica. E ela se sente incomodada, não porque para ela... Aonde que falhou aí? Falhou o H. Habilidade para fazer, né? Ela tem o conhecimento, não tem a habilidade, não consegue, aí automaticamente ela não vai ter o quê? Atitude. E olha, volto a dizer, eu só tenho sorte, só tenho trabalhado com boas enfermeiras, mas infelizmente a gente sabe que isso. Agora, gente, que entrevista maravilhosa com a... Eu vou falar Diná agora, com a Diná, não é a mãe Diná, não. Eu vou voltar com ela, porque o assunto é bom. A gente estava falando das competências, e aí eu falei lá um pouquinho de algumas coisas que acontecem, e agora eu quero falar com ela sobre a liderança. O que é necessário para uma pessoa se tornar esse líder situacional? Primeiro ele tem que entender de pessoas. Ótimo. Já é uma grande dificuldade. Por quê? É um diferencial. Para você ser líder, eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer: eu gosto de gente? Porque se não gostar... Gostar de gente, esquece. Vai trabalhar com processo, vai trabalhar com alguma coisa operacional, que você trabalhe sozinho, que você não tenha que gerir pessoas. Sim, porque pessoas vão ter problemas, vão ter emoções, vão ter sentimentos. E São pessoas. São pessoas. Então, é a primeira pergunta que eu faço e que eu observo em alguém quando eu estou avaliando. Se ele gosta de gente. Sim. Né? Não é nenhum defeito, nenhum demérito você não gostar de gente. Faz parte. Tem né? gente que prefere cachorro. Prefere cachorro. Ou como já tivemos Outros um presidente computador. que prefere cavalo. Né? Então aí vai. Né? Ou o Itamar que preferiu o Fusca. Né? Isso. Então cada um tem um direito de
precisa se conhecer se você gosta de gente. Se você gosta de gente, já é meio caminho andado, né? Você já está há alguns anos na frente. Muito bom. Depois que você sabe que você gosta de gente, precisa entender as pessoas. Entender que as pessoas são diferentes, né? Não é uma tarefa tão difícil, porque a gente tem uma ideia de que todos nós somos muito diferentes. Não somos. Não somos. Né? Todos nós odiamos, amamos, respeitamos de uma forma muito parecida. É verdade. Né? O que a gente gosta é de achar que somos diferentes. Todo mundo quer Né? ser, Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. É uma ilusão. Né? Mas no fundo nós agimos quase todos socialmente de uma mesma forma, numa mesma linha, né? Reagimos muito parecidos, né? Temos as mesmas dores, né? Isso é muito parecido. Verdade. A partir do momento que a gente consegue entender que os seres humanos não são uma caixinha de surpresa, como a gente tantos anos parou para pensar desta forma, né? Que é possível conhecer esse ser humano de acordo com algumas reações, e aí o trabalho vem conhecer o outro. Sim. Estar aberto para ouvir o outro, estar aberto para entender o outro. Sim. E se despir um pouco daquilo que você acredita que você sabe tudo. É verdade. Se você consegue fazer isso, você começa a entender o outro, como o outro age, como o outro reage, e aí você se adapta a ele. É verdade. Tá? É verdade. Então, a liderança situacional, ela está muito de você se adaptar ao que o outro precisa, a situação que você precisa tocar naquele momento, e não o seu desejo. Né? Muito bacana. E a gente tem mania de querer impor, né? Nós somos um país que viveu, de alguma forma, esse poder da ditadura. Isso. E aí a gente tem esse hábito, é do meu jeito, né? É do meu jeito, né? Mesmo que seja pelo carisma. Né? Eu conquisto você, eu seduzo você, mas com que objetivo? Com aquele propósito. Que você faça o que eu quero. Né? E da forma que Napoleão Hill falou que era simplesmente o poder da influência, né? O poder da influência. Carnegie. Né? Isso. Então, será que só o que eu sei, só o que eu penso é verdade? É real? É a única forma de fazer aquele trabalho? De repente, ouvir o outro começa a ser, né, uma saída. Sim. E sem ouvir o outro, você não inova. É verdade. Né? Você não faz diferente, você não está aberto para mudança, e aí você morre, sua empresa morre. É verdade. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí eu lembrei lá do seu currículo, que é muito bom. A PNL, Programação Neurolinguística, isso. Ajuda o líder nessa fase de se colocar? Eu acho que a PNL ajuda todos nós. Eu também acho. Eu gosto muito da PNL, apesar dela ser antiga, hoje ela tem uma roupagem nova, muita gente fala em neurociência, em neurovendas, né? Mas quando você vai esmiuçar lá no fundinho, você encontra a PNL lá. Verdade. Ela está lá, né? Está muito ligado hoje também com essa... uma roupagem nova, né? Com mais informações sobre o cérebro, que antes a gente não tinha, né? E hoje está um pouco... mais aprofundado. Essas coisas todas. Isso, né? Hoje a gente entende melhor como o cérebro funciona e carregando isso para a PNL, isso ajuda bastante. PNL deveria ser um curso básico. Sim. Um curso básico, independente de você ser líder ou não. Sim. Ajuda você com a força das palavras, ajuda você a entender melhor o outro, né? Sim. Te dá uma base na compreensão das pessoas, até das suas emoções, da sua inteligência emocional. Então, eu gosto muito da PNL. Não acho que ela morreu, não. Algumas pessoas dizem que ela morreu. Ela está mais viva do que nunca. Ela casou com esse negócio agora aí da... lei da atração agora, nossa, deu uma liga esse assunto. E agora tem umas coisas assim que as pessoas... É uma roupagem nova e um nome em inglês, né? Então, competências. Aí você fala assim, nossa, competência já morreu, é soft skill. Né? E você fala assim, nossa, não sei nada de soft skill. Aí você vai ler o que é soft skill, são competências.
né? A boa e velha competência. Pois né? é. Mas se dá uma roupagem nova, né? As coisas. E hoje em dia isso está muito em moda. Tá, né? não, a gente tem visto umas coisas, né? A gente precisa só tomar cuidado. Deixa eu traduzir. O que exatamente é isso? Gatilhos. A onda do gatilho, A né? onda do gatilho. Uma outra mudança que está tendo no mercado, que é muito legal. Você não faz mais coaching. Porque coach ficou com uma visão meio ruim, né? Algumas pessoas usaram isso de uma maneira errada, né? Agora eu sou mentor. Mas usa as mesmas técnicas do coach. Acabou também agora a energia negativa. Agora crenças limitantes. Crenças limitantes. A gente é que está ficando velho. Isso, Mas isso é uma roupagem nova. A gente se adapta, A gente se adapta. A gente se adapta. Eu me adapto. Eu também. Vejo um nome novo, já passo a usar ele. Vamos usar porque pega. Pegou, tá bonito, né? Tá verdade. chique. E como explicar a diferença do líder que hoje é necessário para as empresas públicas e o líder de organizações privadas? Uma diferença é básica. Tá? Na empresa privada, se esse líder tem um time, tem uma equipe que ele não consegue desenvolver, que ele não consegue levar essa equipe em direção a um resultado, ele muda a equipe. No setor público, não. Você vai ter Ele que não vai mover. mudar a equipe. Ele vai ter que desenvolver. Ele não tem saída. Né? Porque ele precisaria de algo muito grave para poder mudar essa equipe. Ele pode. É falso dizer que um funcionário público não pode ser demitido. Ele pode, né? Ele pode, hoje em dia tem ferramentas muito boas para isso. Muitas empresas públicas hoje, o que é uma coisa que muito pouca gente sabe, hoje existe o estágio probatório, que é quando você passa no concurso público, muita gente não sabe, mas você só é efetivado depois de 3 anos de trabalho. Caramba! 3 anos te avaliando para saber se você vai ficar ou não. Então não Muita pode errar, gente né? não sabe disso. Então não pode né? errar. 3 anos de 3 avaliação anos de tempo. avaliação. Avaliações semestrais que vai no final somar e dizer se você serve ou não para a função. O que acontece é que alguns órgãos públicos não utilizam desse mecanismo e desta ferramenta de uma forma estruturada, bem feita, para poder no final poder ou não desligar. Tá? Sim. Isso acontece, mas existe. Dina, tem um assunto que você vai falando, vem vindo na minha cabeça assim. Aliás, vieram 2 e eu não posso, senão eu perder. Vamos lá. Um deles é a motivação. Esse assunto, porque eu sou daquele que a motivação é algo que vem de dentro, é intrínseco, né? A pessoa tem que... você pode até ser motivado na base de alguns estímulos por um tempo, mas não perdura. Você só vai acordar querendo ir trabalhar todos os dias se você tiver essa motivação vindo de você. Como fazer essa motivação, incentivar as pessoas a buscarem essa motivação para a liderança? Você teria uma receita de bolo? Eu não tenho uma receita de bolo, mas eu tenho aquilo que se descobriu, né, através de pesquisas nos últimos tempos, né? Eu tenho acreditado muito nisso. Até estou lendo um livro sobre felicidade, né? Acho que eu preciso ler esses livros. Isso, sobre felicidade. É mais um daqueles que eu estou na metade, né? Dos muitos, né? A gente fez uma confissão aqui, que eu estou com mais de 10 livros lendo ao mesmo tempo, e ela falou que também. Então, o Kinder agradece, né? Isso, o Kinder agradece. Então, eu penso que a motivação, quando você não tem, lá na base da pirâmide de Maslow, né, que são as nossas necessidades básicas, quando você ainda não tem comida direito, você não tem moradia decente, você não tem conforto para sua família e nem saúde, etc., lá na pirâmide, você ainda se motiva pelo dinheiro.
Entendi. Tá? O dinheiro te motiva, ele é a cenourinha lá na frente que vai fazer com que você trabalhe. Então você sai de casa porque você tem um salário no final do mês e você não quer perder aquele emprego. Legal. Passou essa fase, né? Que você já tem as coisas básicas da sua vida, já tem ali, pode se alimentar direito, teu filho está estudando, você não está mais tomando chuva na rua, né? E aí você precisa se motivar. O pão com mortadela já não serve mais. Já não serve mais, você já consegue comer um estrogonofe uma vez por semana. Então, você vai precisar de outras coisas para te motivar. Porque só a ambição financeira não vai mais te motivar tanto assim. Né? E aí você precisa de outras coisas. E aí é que mora o perigo. Porque quando você chega no papel de líder, essas necessidades básicas já estão legais. Pois é. Né? E aí você precisa se motivar. E como você vai se motivar em uma empresa que os propósitos dela não estão de acordo com os seus? É. Né? Ai. Como que você vai se motivar em uma empresa que não te trata com respeito? Como você vai se motivar em uma empresa que não olha para você como ser humano? Então, essas coisas começam a ser importantes. Sim. A motivação vem com o propósito da empresa, com aquilo, a forma como aquela empresa trata você e a sua equipe, a forma como essa empresa se posiciona no mundo e se posiciona no mercado. Tudo isso começa a fazer diferença. É verdade. Tá? Então, você começa a motivar as pessoas, não mais é só o líder que motiva. Você precisa ter todo um contexto dessa empresa por trás para motivar. Então, aí já começa a ser uma outra forma de pensar. Nos primeiros meses de avaliação, tem um resultado muito bom. E aí, depois de 6, 8 meses, ou às vezes um ano, se desencanta. E aí você falou assim do plano de carreira. Vamos falar um pouquinho do plano de carreira? Vamos. Eu acho que é importante antes da gente entrar no livro, que eu acho que é essencial para você fechar com o seu livro. O que acontece? Eu começo a trabalhar, 8 meses depois, 6 meses depois, como você falou, eu já paguei minhas contas. Eu já estou, assim, com a minha vida mais tranquila. Tranquila. Né? Aquela fome já passou. Isso, aquela fome já passou, já coloquei meus boletos em dia, a conta de luz já não estou mais com risco de cortar, né? Eu já estou meio que estável. E aí eu começo a olhar para a empresa e pensar, e o futuro? É verdade. O que eu vou fazer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? E se a empresa me manda embora? Sim. Será que eu vou ficar com esse salário? Quais as perspectivas que eu tenho de melhora? Talvez aquele salário de 2,5, lá quando eu estava desempregada, ele era um salário alto. Sim. Porque ia botar minhas contas em dia. Mas hoje eu já vivo gastando esses 2,5. Sim. Então, talvez eu precise de 3. De 3,5 para poder alcançar novos voos, né? Sempre aí, com base na nova necessidade. Na nova necessidade que eu vou criar. E, além disso, eu começo, como ser humano, a querer crescer. Sei. Né? E se a empresa não tem um plano de carreira, não tem claro o que ela espera de mim, é muito comum a empresa não ter clareza do que ela espera do funcionário. Sei. Falta clareza. O que eu vou fazer para poder chegar em algum lugar? Entendi. Né? É crescer, ganhar um aumento de salário, talvez do nível A para o nível B. Isso na empresa privada, às vezes, não tem clareza. Na empresa pública já tem mais clareza sobre aonde eu quero chegar, onde como eu posso chegar. Porque você tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Muito bem. Né? A hierarquia é muito verticalizada. Sim. E com normas muito claras, né? Sim. Então, isso facilita um pouco. O que na privada, às vezes, isso não é tão claro. É que nas empresas particulares, eles quebraram a ideia daquele organograma que a gente tinha Muito tradicional, vertical, que era muito de exército, e começaram a criar aqueles círculos para fazer as interações, e aí criaram os famosos gestores ou diretores, que é focado para fazer essa interação entre grandes processos, que de certa forma dá uma economia, mas que acaba também dificultando porque o chão de fábrica às vezes fica desguarnecido dessa política de crescimento. Né? Isso. E como que eu posso fazer? Eu trabalho no chão de fábrica, mas se eu quiser ir para um outro nível, o que eu tenho que fazer? Qual é a faculdade, qual é o curso, qual é a formação, o que eu tenho? E isso falta clareza. E aí eu começo a ficar desestimulado. Sim. Porque
quando não tem clareza, eu não vejo possibilidades. E você acha que, agora já entrando para o seu livro, Mapeando Potencialidades, você acha que quando a empresa incentiva os cursos, acaba dando bolsa de estudo ou incentivando cursos dentro da própria empresa, treinando para reciclar isso, ajuda a manter essa motivação ou com o tempo isso também acaba... Eu vejo nas empresas duas situações. Tem empresas que oferecem até universidade corporativa, onde tem todos os tipos de curso, de formação, etc., para que a pessoa se desenvolva, mas não tem claro o propósito. Para que eu estou fazendo tudo isso? Tá? Eu não sei. Eu estou formando para quem, Para né? quê? Ou para quem, né? Para fora. Muitas empresas fazem essa besteira. Sim. Ele forma, ele prepara o profissional e quando ele está bom, ele vai embora para o concorrente. Sim. Né? Porque ali ele não tem potencial, não tem potencial para crescer. Para crescer lá dentro. Então, primeiro, tudo isso tem que estar alinhado com a clareza da onde aquele profissional pode chegar. Sim. Eu preciso saber, eu posso chegar a diretor nessa empresa? E aí vem aquela teoria ali, não, aqui até começa como estagiário e chega a presidente da empresa. Tá, mas como? Mas como? E isso eu falo no livro. Né? Eu falo muito no livro que não adianta você treinar, capacitar e desenvolver sem entender se eu quero, se eu tenho potencial e se eu quero. E se você tem um caminho para me levar. E aí, voltando para a primeira bloco lá que a gente gravou, que quem não assistiu deveria assistir, que a gente fala muito do líder. Imagina que você tem um líder que não tem conhecimento, assim, ele tem o conhecimento do processo, mas não tem a formação escolar, aquela coisa toda. E aí entra um estagiário que está pedindo passagem, está com... Está lá com a seta assim, é o Ayrton Senna querendo atravessar a pista, né? O quanto essa pessoa vai ficar desmotivada por, às vezes, não ver a chance de crescer exatamente porque aquela pessoa que está na frente não tem... Será que isso atrapalha no desenvolvimento dessas pessoas que têm muito conhecimento, não têm habilidade, mas vê que o chefe dele não teve esse conhecimento todo? Aí é a falha da empresa. Né? Sim. Como que ela mantém um chefe, entre aspas, ela mantém um líder que ele não tem, no mínimo, o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Ela já está errando aí. E aí ela coloca um estagiário, esse estagiário vai tentar crescer e vai bater a cabeça no teto, porque esse líder não vai deixar... Ele se limitou ali, Ele né? se limitou. Então, o erro não está nesse chefe, nesse líder que está aí, e também não está no estagiário, está na empresa. Que a empresa não está enxergando, ela está usando da habilidade daquele profissional, porque ele sabe fazer muito, muito na prática, né? Provavelmente é um líder técnico e não desenvolveu o conhecimento dele. Ela não precisa mandar ele embora, Não. mas ela precisa fazer e estimular e apresentar para ele oportunidades para que ele possa desenvolver o conhecimento. Sim. E aí ela vai equilibrar, né? Então, se ela não quer perder o estagiário, que é bom, e nem tampouco perder o seu líder, que é um bom técnico, Sim. ela precisa ter um plano de desenvolvimento do líder e oferecer outras oportunidades para não perder o estagiário. Ou seja, falando então de GDP, que é Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, se a gente tivesse que fazer um plano diretor para esse macro negócio, porque vira um negócio, Sim. se ele não tiver habilidade para definir muito bem as potencialidades, Sim. mapear muito bem as potencialidades, se ele não tiver um trabalho que de repente capta exatamente a necessidade de desenvolvimento e tiver um plano de carreira junto com um plano de aprimoramento, ele vai estar perdendo recurso. Vai. Ele está, na realidade, perdendo uma coisa que é essencial no dia de hoje. Ele não vai ser capaz de acompanhar o mercado. Ele não vai ser capaz de acompanhar o mercado. E isso não é só na empresa privada. Isso também é na empresa pública, porque ela fica obsoleta.
Imagine uma companhia de água. Eu recentemente estava trabalhando com uma companhia de água. Existem outras cidades que estão anos-luz na frente desta companhia. Sei. Né? Ela não tem os mesmos indicadores, ela não tem o mesmo tipo de equipe, ela não tem a mesma tecnologia e, consequentemente, quem sofre com tudo isso? A população. Com certeza. Né? Então, não importa onde você esteja, hoje na área pública, eles são muito cobrados, com diversos indicadores. E aí, eles têm que mostrar competência. Como que ele mostra competência se ele não desenvolve as pessoas? Mulher, você não para de me despertar coisa. Então, vamos tá lá. aí a onda do momento. Indicador. KPI. Os famosos. Isso. Como usar e quando usar indicador para desenvolvimento de pessoas? O indicador, ele é essencial no desenvolvimento das pessoas, no andamento da empresa, de qualquer área, de qualquer departamento. Hoje, a gente precisa, né? Quando eu falei para você, precisa desenvolver as pessoas, precisa entender qual é o gap, qual é a lacuna daquela área. Vamos trazer uma palavra em português, né? Qual é a lacuna daquela área e quais são as potencialidades daquela área. Se você não tem indicadores para saber quando que está bom e quando está ruim, fica complicado. Verdade. Então, você precisa, primeiro, mapear o que você tem. Muita gente não sabe o que tem na empresa. Às vezes, você precisa de um projeto novo e você nem sabe aonde buscar aquele conhecimento ou aquela competência. Que alguém fez um MBA, fez uma pós e você nem sabe. E aquele cara está lá esperando que você o reconheça. Hoje eu ouvi isso no almoço, achei muito engraçado. O meu amigo Tiago falou assim para mim, ô Ronaldo, você sabia que tem gente aqui que está estudando tal coisa? E eu, acho que não. Você sabia que tal pessoa já formou nisso? Eu falei, não. E é engraçado, porque geralmente eu sei, mas a gente não acompanha assim todo mundo, né? Não dá. Mas eu reconheço que falta, às vezes, esse acompanhamento, porque a gente precisa saber exatamente para você aproveitar melhor esse recurso, né? Exatamente. Porque senão você não motiva, você desestimula. Né? Porque é igual a história da galinha e da pata, né? Quem canta mais alto? Quase você não ouve falar do ovo da pata. Ela não grita. Né? Como ela é chefe, né? Isso. Agora, a galinha sai gritando todo o tempo e às vezes você valoriza essa pessoa porque ela fala muito e você não percebe aquele outro que está lá e que tem uma série de potencialidades e que você não enxerga. É porque a galinha é marqueteira, né? É marqueteira. E já o pato, coitado. Isso, A primeira parte do programa já está indo, olha que coisa. Mas você viu quanta coisa a gente já falou? Já. E que fantástico, gente. Gente, falar com gente culta é uma alegria sem tamanho. Porque a gente vai aprendendo e vai falando e vai se divertindo juntos. Olha, gente, tem que agradecer todas as pessoas que estão assistindo o programa, pela paciência. Tenho que agradecer vocês por poder permitir isso, né? Permitir que a gente pudesse gravar uma coisa dessa. Agradecer a Connect TV, a Trans do Som por patrocinar o programa e principalmente a Unicesumar, que é uma faculdade, universidade que acaba patrocinando o programa. E olha aí, Ismael, olha aqui, ó, olha a fera que eu estou falando aqui. Diná, falando do seu livro, para quem serve esse livro? Porque eu já estou doido para ler. Aliás, por favor, não esquece de mandar para meu livro, autografado. Para quem se dedica esse livro? Esse livro ele é voltado principalmente para quem trabalha com pessoas. Olha aí que legal. Quem trabalha com pessoas. Se você trabalha com pessoas, gerencia equipe, trabalha com pequenas equipes de projeto, para entender um pouco mais o que é um mapeamento de potencialidades. Como que você identifica o potencial das pessoas? Porque eu gosto muito da ideia de que a gente tem que potencializar aquilo que a pessoa sabe e
O gap, a lacuna, o gap, se for necessário, trabalha um pouquinho ela, mas não foca no gap. Porque Não senão só você no negativo, né? porque senão você vai tornar a pessoa mediana. Eu gosto muito dessa história que é assim, o filho, ele é muito bom em português, ele escreve bem, ele adora ler livros, mas ele é péssimo em matemática. Lá já no primário. Aí o que você faz? Você paga uma professora para ele de matemática. Você põe ele na escola de reforço de matemática, não põe? Ele vai ficar com raiva. Isso. O que acontece com ele? Ao final do ensino primário, ele é mediano em matemática, porque ele não gosta, não vai ser bom, e deixou de estudar português, se tornou mediano também. E aí nós formamos um filho medíocre. Pois é. Mediano e medíocre. Porque para passar no vestibular, eu preciso saber um pouco de tudo. Você falou numa coisa que para mim é fantástico. E aí eu sou medíocre. Você falou uma coisa que para mim é fantástico. Eu acho que é a grande dificuldade hoje que a gente vê. Qual a nota que eu preciso? A pessoa se preocupa tanto com a nota do meio para passar, simples fato, não, mas com isso eu passo. E aí esquece que o bom não é a nota do meio, né? E outros se preocupam tanto com o ótimo que esquece o bom. Mas uma coisa é você ser bom, né? Que já é quase 80%, né? Exatamente. Outra coisa é você ser regular. Regular, a gente busca o regular. Toda vez que você trabalha não a potencialidade e você trabalha o gap, você trabalha a lacuna, o que você faz? Você não tem tempo para desenvolver a potencialidade, então você nivela aqui, no médio. Você pega o que você tem ruim, leva para o médio. E uma pessoa mediana é o quê? Mediano é sinônimo de medíocre. Pois é. Né? E aí a gente tem assim 300 funcionários todos mediano. Legal, mas a gente não tem potencial para novos cargos, para trazer inovação, para fazer diferente. A gente não tem. E com a tecnologia que entrou, que a tecnologia faz a gente... o exercício de pensamento, de criatividade, está cada vez menor, porque o computador ele falta falar, e tem uns até que falam, né? Tem uns que falam, a gente não pode esquecer disso. A gente está automatizando tanto e deixando a pessoa tão mediana que ela já não consegue ver o potencial que ela tem. Potencial que ela tem. Não é? Eu fui no CONAR, né, que foi recentemente, que é o Congresso de RH, faz uma semana por aí que eu fui no CONAR. E eu fiquei admirada de ver, porque é uma feira de RH, né? E eu encontrei lá uma feira de tecnologia. É o que está me assustando. Ela está entrando assim de uma maneira, né? Eu né? encontrei uma feira de tecnologia, toda ela focada em ferramentas aonde eu tiro a relação homem, né? A relação homem-homem, né? A relação pessoa-pessoa, e eu jogo isso para uma máquina. Sim. Né? Eu jogo isso para um software, jogo isso para um sistema. Legal, facilita, agiliza, etc. É muito bom, não é ruim, não. Sim. Muitas coisas que você perdia tempo, mas eu senti falta de algo voltado para pessoas, né? Sim. Para pessoas, né? Até o cuidado com a saúde estava muito forte, né? Em função de pandemia, etc, etc. Mas tudo voltado para sistema. Diná, e hoje a grande realidade das empresas privadas, eu acho que até na pública já começa a acontecer, é que hoje você não tem só o CLT, você tem o estagiário, você tem às vezes o profissional autônomo e você tem até as empresas terceirizadas que viram uma mão de obra de alguma forma. E gestão de pessoas, como o nome diz, né? Pessoas tem que contemplar todas essas diferenças. Uma muito centrada numa lei que já existe, outras em umas coisas que a gente ainda está em fase de ter essa legislação. O que falar para essas pessoas que trabalham com esse tipo de recurso? Como ele tem que fazer esse mapeamento de potencialidades para essas diferentes áreas? Assim, mapear potencialidades independe muito da forma de contratação que você tem na sua empresa. Do vínculo
empregatício. E que eu entendo que é uma tendência de mercado cada vez mais... Isso não sai mais. Esses vínculos, esses diferentes modelos de Até o governo vínculo, já aprendeu a ganhar dinheiro com isso, agora não... Isso, né? Eu acredito que isso, com o tempo, isso tende todo mundo é funcionário. Né? Eu fico triste quando eu vejo uma empresa tratando o funcionário efetivo de um jeito, o terceiro de outro, como se fosse um funcionário de baixo qualificação, ou não sei a palavra agora, me fugiu a palavra, mas fazendo essa diferença, porque todo mundo contribui para o resultado, cara. É verdade. Não tem jeito, todo mundo, desde o seu estagiário, o teu home office, o seu terceiro, o escritório de contabilidade que presta serviço para você, o cara da segurança, né? Não importa, todo mundo faz parte de uma mesma equipe em busca de um resultado. Sim. Então, quando você mapeia potencialidades, você tem que começar primeiro com a lição de casa, que é fazer quem é seu efetivo, né? De alguma forma, é o seu efetivo. Mapeou, desenhou um plano de carreira, porque não adianta nada você mapear e não ter um plano do que você vai fazer com essas pessoas. E aí sim, você chamar os seus stakeholders, todo mundo que está no entorno, para tentar alinhar o máximo que você puder com o mesmo propósito. Verdade. Né? Senão, não vai fazer sentido. Não vai, você vai fazer ilhas, né? Vai aumentar as divisões. Isso. É a mesma coisa de você ser uma empresa que doa grandes fortunas para a fome na África, né? Esquece do Brasil. Esquece que a sua equipe lá, a tua faxineira, está pedindo cesta básica na porta da igreja. Né? Ai, então, meu Deus. Outro dia acontece, né? Isso, acontece. Né? Eu fiz um trabalho em uma empresa que ela é uma grande doadora para projetos Médicos Sem Fronteiras, etc. Lindo, maravilhoso, né? Projetos maravilhosos. Mas as terceirizadas, que são os faxineiros, que trabalham à noite, eles estavam pedindo para sair mais cedo para poder buscar uma cesta básica na igreja. É delicado. São as desigualdades que a gente acaba entrando. Sim. Mas me fala, Diná, manda um recado para quem está se aventurando agora, começando a fazer gestão de pessoas. Fala para eles lá, olha, o caminho do sucesso. Fala para eles, olha, o que você precisa fazer, então, no seu processo lá de gestão de pessoas, para você, que tem uma divisão, né? Eu sou do RH, eu sou de administração de pessoas, eu sou de benefício, eu sou de treinamento, e cada um vai pensando no setor, mas esquece que todos têm que rodar a pazinha para que o bolo fique bom. Conta para eles. Pela minha experiência, pela minha vivência, pelo que eu tenho visto no mercado e pelo que eu vejo com que as pessoas passam por aí, setorizar e esquecer que existe um ser humano, uma pessoa atrás disso, é complicado. Se todos nós lembrarmos que estamos trabalhando por alguém, por uma pessoa, né, que ali existe um ser humano que tem uma vida, né, fica muito mais fácil. E quando você vai liderar ou gerenciar essa pessoa, você precisa pensar, eu quero liderar alguém em uma empresa que respeite esse alguém? Porque se essa empresa não respeite, eu preciso lembrar que eu vou ser o interlocutor. Eu sou a cara daquela empresa para aquela pessoa que eu estou gerenciando. Se a empresa não é ética, se a empresa não é boa, se a empresa não é justa, eu não vou ser com aquela pessoa. Não adianta eu virar e dizer para ela assim, olha, não sou eu sou um cara legal, a empresa é que é ruim. Eu vejo muito líder falando isso, tá? Eu sou um cara legal, mas a empresa não é ruim. Cara, você representa ela, você é ela. E se você está falando por ela, é sua responsabilidade. Você botar o chapéu, né? Né? Naquele momento você é exatamente a empresa. Né? Eu costumo dizer assim para alguns líderes, é muito fácil nomear o monstro. Eu gosto de usar a palavra monstro. O monstro é o diretor.
Ele mandou. Às vezes eu me sinto assim. É o monstro, né? O monstro mandou, o monstro está com essa estratégia. Ah, o monstro que não quer dar aumento de salário, o monstro quer crescer, o monstro quer que essa empresa faça isso. É o monstro. Eu, como líder, não tenho nenhuma responsabilidade. Eu estou aqui, sabe? Vamos cumprir a meta, porque senão o monstro vai tirar a minha função. Vai tirar o meu cargo, eu vou ser mandado embora. Então, a minha equipe trabalha para me proteger do monstro. Sim. Olha que cômodo. E para a gente já caminhar para o final, me fala para mim como fazer as avaliações de desempenho depois de tudo isso que a gente falou. Como fazer essa avaliação para ver se, olha, o que eu estou fazendo está dando certo. Cara, isso é um assunto para uns 2 programas. Isso é assunto para uns 2 programas, né? Porque a avaliação de desempenho é um verdadeiro exercício de liderança, né? Porque a avaliação de desempenho ela é diária, ela é o olhar do líder. Né? Ela é uma continuidade daquilo que você está enxergando nele e que você tem feito também para desenvolvê-lo. E aí vai chegar o dia em que você vai preencher isso no formulário. E aí precisa tomar muito cuidado, né? Porque se esse dia que você preencheu você não está bem de humor, né? A necessidade de Maslow foi lá para baixo. Isso. Ou o monstro, né? Que eu falei, o teu monstro te chamou porque você não cumpriu a meta. Aí você vai avaliar a sua equipe mal e vai esquecer que ali tem uma pessoa e um ser humano. E que aquilo que você vai colocar e a forma como você vai colocar vai fazer toda a diferença na motivação dela em continuar ou não naquela empresa, produtiva ou não. Porque continuar pode ser que ela continue. O seu grande problema é ela continuar e não estar produtiva. Que eu acho que é a grande dificuldade, né? Hoje em dia... O turnover, eu acho que é uma das grandes coisas que acaba afetando, né? Porque a rotatividade também prejudica a empresa, né? Porque é um custo, né? Porque hoje você encontrar um profissional com a qualificação, com tudo que você precisa, custa dinheiro, né? Custa caro. E aí você investe naquela pessoa, desenvolve, põe dentro da empresa, a cultura faz, quando você vai... Não está mais, foi embora. Não está mais, Né? Dina, estamos chegando ao fim. Você não sabe como foi prazeroso para mim Para mim também, conversa. foi muito bom. Fiquei muito feliz. Espero que a gente tenha outras. Sim, vamos repetir. Sei que a sua agenda é apertadinha, mas você não sabe o quanto isso ajuda. Tem a cara do programa. É a cara do programa passar essa mensagem, né? Desenvolvimento, de falar para as pessoas, olha, você pode, você é só querer que você, mas tem que partir de você isso, né? Então eu vou deixar você falar do seu livro, fazer as considerações finais para esse público que com certeza está te assistindo ali. Eu já falei bastante hoje, né? Gastei assim muito e falar do meu livro sobre potencialidades é muito legal de ler. Né? É um aprendizado. Eu tentei compilar ali tudo que a minha experiência trouxe até agora. Tem um outro que está aí na gavetinha, já está, em breve vai sair. E seria um prazer ter você como leitor. E também tem o meu Instagram, que é Dina Makiyama, né? Estou lá, cheia de dicas e videozinhos. Olha, Dina Makiyama, M-A-K-I-Y-A-M-A, que é em japonês, né? Que é de origem japonesa. Dá para perceber, né? Brincadeiras à parte. Eu agradeço muito o convite. Foi um prazer estar aqui com você. E é muito bom bater papo com alguém que acrescenta, que faz com que a gente possa contribuir, né? E isso não é qualquer um, né? Obrigada. Mas não fica aqui, não, porque eu vou te levar você para dar uma palestra lá para a Trans do Som, para todos os nossos líderes, que eu achei fantástico. Eu vou te fazer esse convite depois, mas fica aqui já o alerta. Aí, diretores da Trans do Som, vamos levar mais um para falar bonitão para nós lá. E, gente, muito obrigado pela audiência, fico muito feliz, estou muito agradecido por tudo que vocês têm dado para mim, me permitido a fazer aqui. É uma honra
entrevistar pessoas e principalmente aprender com elas. Até a próxima, fiquem com Deus. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaremgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados.